Olá, bem-vindos ao curso de Licenciatura em Química da Univesp. Essa é a disciplina de Prática para Ensino de Química 2 e nós já estamos na terceira semana, essa é a aula 4. Então, como vocês se lembram, na semana passada, a gente começou a ter a colaboração do professor Maurício, que ele é professor da Educação Básica, mas ele também cursa a pós-graduação na área de Educação Científica, aqui na USP, e ele vai colaborar com a gente nessa disciplina, assim como ele começou na semana passada. Olá a todos. Bem, nessa aula nós oferecemos para se trabalhar com a temática de desidratação e pensando que esse assunto pode ser trazido para a sala de aula em dois aspectos. A desidratação após se realizar esportes de uma maneira muito intensa ou mesmo em casos de doenças como uma diarreia que afeta muitas crianças e é uma causa de mortalidade infantil levada pela ONU como cerca de 1,4 milhões de crianças por ano por uma doença bastante simples. A gente quer debater aqui que tipo de solução, que tipo de água a gente deve tomar em casos de desidratação, seja por esporte, seja por causa de doença como a diarreia. Para isso, a gente elaborou um experimento bastante simples, em que nós colocaremos uma folha de alface em dois meios diferentes. Um meio é um meio bastante concentrado, que a gente colocou nesse becker do lado esquerdo. Esse meio bastante concentrado simula a água salgada de um oceano, com uma concentração salina aproximadamente de 30 gramas por litro. E no outro meio, a gente colocou simplesmente água destilada, considerando que não tem nenhum, ou muito pouco, sais dissolvidos nesse meio. Bem, nós colocaremos esse nosso ser vivo, que é a folha de alface, nesses dois meios diferentes e após passar cerca de 20, 30 minutos, nós observaremos o efeito da folha de alface nesses dois meios diferentes. Um que nós consideramos um meio hipertônico, bastante concentrado, e outro em um meio hipotônico, um meio menos concentrado e mais concentrado do que as células da folha de alface. Então, colocaremos aqui a folha nesse meio hipertônico. E uma outra, na verdade, nós cortamos a folha de alface no meio, né? A gente tem aqui uma meia folha de alface e a outra meia folha de alface nós colocaremos no meio hipotônico, que é água destilada. Então, aqui nós podemos esperar cerca de 20 a 30 minutos e após esse tempo nós observaremos os efeitos da folha de alface nesses dois meios diferentes. Então, pessoal, agora a gente retorna ao experimento após aquele tempo de 20, 30 minutos. A gente vai pegar umas folhas de papel aqui para poder secar, né, a folha de alface. Vocês poderiam observar melhor o efeito. Lembrando que a gente colocou só a meia folha de alface, porque se a gente colocasse a folha inteira, ficaria tudo muito junto e ficaria difícil para vocês conseguirem visualizar os detalhes, né? Ir acompanhando durante o tempo tudo o que está acontecendo. Isso. Bem, aqui eu vou tirar primeiro a folha de alface que ficou no meio hipotônico, somente na água destilada. Então, como se pode se observar, a folha está bastante hidratada. E agora eu vou tirar a folha de alface, a meia folha de alface, que ficou em um meio hipertônico em relação a ela. Lembrando, uma concentração próxima a 30 gramas por litro, simulando a salinidade das águas dos oceanos. Bom, a gente vai começar aqui na discussão com esse primeiro resultado, que é bastante evidente que a folha se desidrata quando ela está no meio hipertônico. Então, a gente sabe que ingerir água muito salgada, muito concentrada, não será uma medida eficaz para se combater a desidratação de um ser humano que se encontra nessa situação. Esse debate ele também é muito importante para a gente entender casos como a irrigação de regiões de semiárido, em que se encontra água salobra, água salgada. A gente pode debater por que não se pode beber água de oceanos, por exemplo, se você se encontra com muita sede.
Agora a gente vai para uma questão um pouco mais complexa, que é o seguinte. A folha de alface, ela se encontra bem hidratada após ser colocada no meio hipotônico. Inclusive, ela está bastante rígida, mais do que no começo da questão. Então, uma questão de investigação que se pode se realizar seria, por exemplo, se compreender até qual concentração salina a folha de alface não sofreria o efeito de desidratação. Então, uma primeira proposta que a gente coloca aqui é que poderia se deixar para os alunos prepararem soluções de diferentes concentrações e as folhas de alface serem colocadas de uma maneira mais gradual. Concentrações de 0 gramas de sal por litro, 0,1, 0,5, enfim, fazer uma série de testes, uma série de experimentos para se debater qual que seria uma concentração máxima em que a folha de alface não sofreria desidratação. Agora uma outra questão, a próxima questão que vai ser debatida é o seguinte. A gente observa que a folha de alface ela fica bem hidratada, de fato, quando colocada no meio hipotônico. Mas quando nós estamos em caso de desidratação, não basta consumirmos água, soluções com baixa concentrações de sais. Normalmente, uma pessoa em caso de desidratação se oferece soro fisiológico, se oferece soluções isotônicas, como água de coco ou bebidas comerciais vendidas de maneiras como isotônicas. Soluções isotônicas são soluções que apresentam uma concentração de sais e açúcares semelhantes, mais próximas à concentração de sais e açúcares que nossas células apresentam. Dessa maneira, o que a gente observa é que, no caso de desidratação, no qual o indivíduo perdeu muita solução, perdeu muita água do seu organismo. Quando a gente diz que esse indivíduo perdeu muita água, ele não perde somente a substância água, ele perde água numa solução, numa concentração elevada, que nós consideramos uma concentração próxima ao soro fisiológico, em concentração em massa de 0,9%. Sendo assim, voltando para a folha de alface, considerando que as nossas células apresentam uma concentração próxima ao soro fisiológico, se o indivíduo ingere apenas uma solução muito pouco concentrada, como água destilada ou mesmo água mineral, que apresenta uma baixa concentração de sais minerais, o que acontece é que o meio extracelular ele vai ficar com uma concentração menor do que a concentração intracelular. Dessa maneira, pelo efeito da osmose que se pode observar nesse experimento, pelo efeito de osmose, como o meio extracelular apresenta uma concentração inferior ao meio intracelular, a célula passará a absorver muita água do meio extracelular. A princípio, isso seria algo interessante, porque a célula voltará a ficar hidratada. Entretanto, se ela recebe muita água de um meio muito pouco concentrado, a concentração intracelular ficará extremamente baixa, desregulando o metabolismo dessa célula. Sendo assim, esse experimento ele pode ser abordado de diferentes maneiras. Ele pode ser abordado, por exemplo, numa perspectiva mais direta, que seria os efeitos de um ser vivo quando exposto ao meio hipertônico. E também nós observamos o efeito de um ser vivo quando colocado ao meio hipotônico, sendo que essa questão se desdobra em muitos aspectos. É uma questão também bastante interdisciplinar, pode ser bastante relacionado principalmente com a disciplina de biologia e pode ser relacionado com diferentes aspectos de saúde humana. Ok, então, para a gente ir encerrando, né, essa discussão, o que a gente gostaria de chamar a atenção para vocês é o aspecto de que, veja o que a gente usou de material. Né? Não precisa ser um becker, se lá na escola não tiver um becker, se tiver um vidro desses de alimento ou que seja transparente, para poder conseguir visualizar, né, através do vidro o material lá dentro. E a gente tinha 2 folhinhas de alface. Então, e o sal para fazer a concentração, né, e alterar a concentração salina aqui dessa solução.
Então, com um material muito simples, perceba que a gente começou com uma situação problema, que é a questão de, mesmo com sede, por que você não pode beber água salobra, por que você não pode beber água lá no mar? Então, apresentou uma situação problema para desencadear uma discussão, e aí foi feito um experimento razoavelmente simples. O tempo também não é muito grande, né, para desenvolver essa atividade dentro de uma aula aí de 40, 50 minutos. Mas mais importante de tudo isso, quando a gente está pensando nesse tipo de abordagem, né, o ensino por investigação ou abordagem investigativa, é tentar trazer um problema, partir dele e dar tempo para discutir, para poder argumentar, para eles levantarem hipóteses do que eles pensam ou não acerca do que iria acontecer e, principalmente, desenvolver e construir argumentos de justificativa para poder encontrar a solução para esse problema. Então, note que esse tipo de possibilidade de trabalhar uma atividade prática ou um experimento é bem diferente de outras situações que vocês já conhecem, que é simplesmente fazer uma demonstração, uma verificação daquilo que aconteceu. Aqui a gente dá margem, né, como foi inclusive sugerido. Poderia ter diferentes gradações de concentração para ir observando os efeitos. E dá para a gente perceber bem, né, nesse caso aqui da folha de alface, comparado com outro caso, como elas estão bem distintas. Lembra que no começo as folhas elas eram iguais, a gente simplesmente cortou ela no meio, né? Eram duas partes de uma mesma folha, e depois da atividade do tempo estimado de 20, 30 minutos, é muito nítido o que aconteceu. Então, a gente com isso ganha bastante tempo para poder debater, para poder discutir a respeito do que eles observaram, fazendo registro para comprovar ou não a hipótese que eles tinham. E como já foi dito também, de que forma eles conseguem articular com outras áreas do conhecimento. Como já foi dito, biologia, com a questão da educação nutricional, que poderia ser feito. Ou seja, a gente está conectando os conteúdos conceituais com questões de procedimento, como é que ele poderia agir em questões do dia a dia, ou situações que ele ouve, né, nas reportagens e tudo mais, bem como que tipo de atitude ele teria em relação à ciência. Então, trabalhar nessa perspectiva da investigação, que já foi discutido na semana 1, né, um pouco a fundamentação, depois na semana 2 foi trazido algumas situações, e agora na semana 3, outras situações, a gente consegue dessa maneira possibilitar com que ele comece a mudar também a atitude para entender o que é a ciência, o que é fazer ciência, o que é aprender ciência. E em uma situação muito simples, a gente consegue problematizar todas essas questões. Então, a sugestão é que vocês consultem os materiais que estão disponíveis lá, os roteiros completos, as equações, né, que estão das reações que acontecem nesses experimentos, como a gente já vem falando nas semanas anteriores, para que possam complementar e aprofundar a discussão. E compareça no espaço do fórum para a gente poder fazer essa discussão e pensar em outras possibilidades de relacionar esse simples experimento com outras questões. Tudo isso vai depender agora da criatividade e das possibilidades que vocês vão desenvolver com os seus alunos. Então, a gente se vê na próxima aula e com uma nova atividade e uma nova situação. Até breve. Até lá.